Fala aí, tudo tranquilo? Se parou aqui, tá aí fazendo o nosso queridíssimo e-book de Química. Espero que tenha curtido, espero que tenha revisado aí boa parte dos conteúdos. E obviamente, essas duas questõezinhas que a gente vai fazer agora, se você tiver alguma dúvida, assista aí a resolução completa, porque a gente sempre dá aqueles pitacos, aquelas dicas a mais, né? Não adianta só fazer a questão, porque às vezes as questões é resolução de 30 segundos. Mas a ideia é sempre te dar um bizu a mais aí, né, para você, meu irmão, arrebentar. Lembrando que isomeria é um assunto importantíssimo para o Oeste, cai demais, tanto nos exames discursivos, né, o exame de qualificação tem que estar voando, beleza? E você que não conhece o e-book, cara, ó, vai aqui embaixo na descrição e baixa ele, de grátis, 0800, filho, tá tudo aí à disposição, belezura? Então, vamos lá? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Então, galera, lembrando ó, que esse assunto ele é importantíssimo. E se a gente está falando também de exame discursivo, lembre que aqui no YouTube você tem um canal de membro, você pode ser membro do QBio, cara. E tem uma plataforma bonitona de biologia e química visando o exame discursivo. E é um precinho, filho, que eu duvido você encontrar aí mais de 100 vídeos pelo preço que tá aí para vocês. Beleza? Então, fica ligadão. Vamos lá. Em uma unidade industrial, emprega-se uma mistura líquida formada por solventes orgânicos que representa a forma molecular. Vou botar a fórmula aqui bonitona. Entre os componentes da mistura ocorre isomeria plana de que tipo? Quais são as isomerias planas que a gente conhece mesmo? A gente tem a isomeria de função, beleza. A gente tem isomeria de cadeia. A gente tem de posição, maravilhoso. Aí a gente tem metameria, e a gente tem nada mais nada menos que a tautomeria. Beleza? Então, esses 5 tipos aqui, cara, você tem que saber, todos já caíram na hora, todos os tipos, beleza? Bom, mas o cara facilitou, né? Com essa formulinha aqui pequenininha, a gente não tem grandes variações. Tá? Primeiramente, quais funções orgânicas a gente consegue corresponder aqui? O que você poderia pensar? Com 2 carboninhos, cara, e um oxigênio, você poderia pensar, né, primeiramente, num aldeído. Só que aí quando você faz o aldeído, você acaba se dando conta de que esse cara, meu irmão, só tem 4 hidrogênios. Então, meu irmão, aldeído, babou. Vale a pena lembrar, tá, que os pares mais famosos que tem de isomeria de função são aldeído e cetona. Só que cetona já também, meu irmão, morre aqui na história. Por quê? Porque tem que ter no mínimo 3 carbonos, porque eu tenho que ter esse C dupla aqui, a carbonila, entre carbonos. Então cetona eu também não poderia pensar para essa formuleta. E aí, galera, não tem jeito, né? Se eu fosse pensar em um cara que tem um oxigênio só, eu teria que recorrer a quem? A ele, né? O predileto da garotada, que é o álcool, beleza? E esse cara aqui, né? Repare que eu tenho 2 carbonos, 3 com 5 com 6 hidrogênios e um oxigênio, segue a fórmula, tá? E o álcool, ele faz um par muito famoso com quem? Com esse rapaz aqui, ó. Que função é essa, galera? Esse cara aqui é um éter. Ah, Vitão, então sim, eu consigo ter um isômero de quê? De função. Então essa é a resposta. Mas não para aí o vídeo não, para o vídeo não, filho. Vem aqui ó, comigo, ó. Quando você pensa em isômeros de cadeia, por que não poderia ser? Vamos ver o porquê que não pode ser as outras possibilidades. Porque de cadeia, né, você não consegue com 2 carbonos variar, né, a classificação dessa cadeia. Então, cara, né, você não conseguiria ter uma cadeia normal, uma cadeia ramificada. Né? Quais são as classificações que você faz? Né? Aberto ou fechado, você também não consegue variar. Né? Normal ou ramificada, como eu falei, não consegue. Saturada ou insaturada, não vai rolar. Então, assim, realmente, né, você não consegue fazer cadeia. E posição também não, né? Porque se eu fizesse o contrário, ó, o etanol, por exemplo, você continua com o mesmo composto, né? Porque o carbono 1 é sempre o carbono da hidroxila, ó. Então você continua aqui carbono 1 e 2, então você não muda a posição.
Beleza? Com éter, você também não consegue mudar a posição porque, cara, o oxigênio ele tem que estar entre carbono. Se não tiver, não é mais éter. Beleza? Então, compensação, pensando na metameria, seria isso. Diferente posição do heteroátomo. Não consegue variar. Então, realmente tem que ser isômeros de função. Lindão? Show de bola. E no caso da 3, repara o seguinte, ó, observe abaixo as fórmulas estruturais espaciais dos principais compostos do óleo de citronela, produto empregado como repelente mosquito. Então ele está falando agora de isômeros isômeros espaciais. Ó. Considerando essa fórmula, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos. Então, quem aqui tem isomeria geométrica? Qual é a condição para ter isomeria geométrica, galera? Lembrem que os radicais, ó, eles precisam ser, que estão ligados a carbono que faz dupla, diferente um do outro. Beleza? Então, esse cara aqui tem que ser diferente desse, esse cara aqui tem que ser diferente desse. Beleza? Lembrem que tem a condição muito pouco explorada em vestibulares, mas a gente não pode deixar de falar que em ciclanos, ó, eu posso ter também isomeria geométrica. Beleza? Mesma situação, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Aí você consegue. Beleza? Show de boleta. Então essas são as duas condições para ter isomeria geométrica. Então vamos analisar essa galera aqui. Então, ó, o citronelol tem uma dupla, ok? Tem essa dupla. Mas eu tenho aqui um CH3 e um CH3, então são iguais. Então, esse cara aqui não tem isomeria geométrica. Beleza? Esse outro rapaz tem essa dupla aqui. Mais uma vez, ó, CH3, CH3. Então, não tem isomeria geométrica. O geraniol tem essa dupla, ok? Mas o CH3 aqui igual ao CH3, então não tem isomeria geométrica aqui. Mas eu tenho uma outra dupla, ok? Nesta outra dupla, ok? Aqui, a gente tem um CH3 e um outro radical. Ou seja, esse R1 é diferente do R2. E aqui, gente, eu tenho um hidrogênio escondidinho. E esse rapaz aqui, ó, é o R3, que é diferente do R4. Tá? Então, assim, não precisa ser necessariamente um radical de carbono. Pode ser um hidrogeninho, você já considera um radical diferente. Então, esse aqui tem. Geraniol tem. Beleza? O limoneno tem essa dupla aqui. Só que aqui eu tenho dois hidrogênios, então não tem. E aqui eu tenho uma outra dupla. Ok? Só que numa cadeia fechada a gente não tem isomeria geométrica. Beleza? Tranquilo? Então, meninos, ficou letra A. Só o geraniol que tem, de fato, isomeria geométrica. Maravilhoso? Espero que tenham curtido, espero que tenham ajudado, espero que estejam aí fazendo, matando tudo quanto é questão. Até a próxima.